Todas as frases abaixo têm por tema a economia. A frase que mostra simultaneamente uma visão negativa da economia e a utilização de vocábulos do campo lexical da economia é: eita, a gente tinha visto sobre modernidade o aspecto positivo, né? Agora tem que ser uma visão negativa, um ponto de vista negativo, uma visão negativa de economia, e tem que estar no campo lexical da economia. Beleza? Opa, então tem que ter palavras que estão relacionadas à economia. Show de bola? Beleza. Cara, então vamos lá. Vamos dar uma passeada aqui. Tá legal? Observando isso daqui, olha só. Cara, a palavra economia está no campo da economia. Concorda comigo? Está no campo lexical da economia. A palavra economia, econômico, assim por diante, né? Então, olha, tem nos campos semânticos da economia aí, ó. Em economia, é fácil explicar o passado. Mais fácil ainda é predizer o futuro. Difícil é entender o presente. Então, nós temos uma palavra do campo lexical da economia. Beleza, depois a gente verifica lá se tem visão negativa ou não. Olha essa alternativa B. Nesse mundo, nada é inevitável, exceto a morte e os impostos. Cara, imposto, aí já entra a área fiscal, né? Você falar sobre imposto, a gente já tem uma área fiscal. Não tem uma relação direta com a economia, concorda comigo? Com o campo lexical da economia, mas na área fiscal, concorda comigo? Beleza, vamos à frente. Só um economista do campo lexical da economia. Imagina que um problema de economia, do campo lexical de economia, é estritamente econômico, campo lexical da economia. Show de bola, vamos lá. O comércio do mundo, cara, comércio tem a ver com economia. O comércio do mundo é conduzido pelos fortes e usualmente opera contra os fracos. Operar, né? Alguém opera, né? Olha só, esse comércio dos fortes opera contra os fracos. Então é aquela relação, às vezes até mesmo do dumping, né? Uma empresa mais forte quebra a mais fraca e assim por diante. Então isso tem relação com a economia. Concorda comigo? Tem operar aqui, né? Neste contexto cabe. Economia, campo lexical. É muito útil como uma forma de dar emprego aos economistas. Então, emprego tem uma relação social, né? Mais pelo aspecto social. Economistas no campo lexical da economia. Cara, então assim, de maneira geral, nós observamos o campo lexical da economia. Agora eu tenho que achar a visão negativa da economia. Vamos lá. Em economia, é fácil explicar o passado. Mais fácil ainda é predizer o futuro. Difícil é entender o presente. Então veja aqui, o fato de se dizer que é difícil entender o presente não significa que é algo negativo da economia. Às vezes o difícil é ter algo instigante. Terror, é difícil estudar para a área fiscal. É difícil estudar para a área de tribunais. Isso não significa uma visão negativa. Muitas vezes é instigante. Por ser difícil, eu quero estudar mesmo. Porque tem o melhor salário. Concorda comigo? Então ele fala primeiro, a economia é fácil explicar o passado. É ainda mais fácil para dizer o futuro, mas o presente, isso é difícil. Não quer dizer uma visão negativa. Concorda comigo? Ah, sim, realmente, né? Então não é uma visão negativa. Vamos à frente. Nesse mundo nada é inevitável, exceto a morte e os impostos. Então aqui está falando sobre morte e impostos. De certa forma a gente nota uma visão negativa aí, né? E a gente não percebeu aqui uma relação com a economia diretamente, tá legal? Então fica fora também. Alternativas A e B ficam fora. Só um economista imagina que um problema de economia é estritamente econômico. Tem alguma visão aí positiva ou negativa? Tem uma visão positiva ou negativa aí? Cara, olha só, o que ele fez é uma declaração, olha. Só um economista imagina que um problema de economia é estritamente econômico. Nem sempre será assim. Concorda comigo? Então isso aqui não tem uma visão negativa ou positiva da economia. Não tem essa relação. Concorda comigo? Fora. Não quer dizer que uma frase que não tem aspecto negativo vai ter aspecto positivo e vice-versa. Não. Às vezes fica neutro mesmo, né? Letra D. O comércio do mundo é conduzido pelos fortes. O comércio
é conduzido pelos fortes e usualmente opera contra os fracos. Cara, o comércio do mundo, ele opera contra os fracos. Ele detona os fracos. Quer visão mais pessimista e negativa que essa, né? Então ela agride até, né? Então, alternativa D. Economia é muito útil como uma forma de dar emprego aos economistas. Aqui, sinceramente, eu entendo mais como uma relação de ironia, né? Uma relação de ironia. Economia é muito útil como uma forma de dar emprego aos economistas. Porque entra muito aquela regra, né? Os economistas fazem previsões e muitas vezes não acertam e tal. Então aqui ele fala, ó, economia é algo muito útil como uma forma de dar emprego aos economistas. Para dar emprego aos economistas é muito útil, né? Então eu entendo aqui uma crítica, eu percebo assim uma crítica e tal, mas não significa necessariamente uma visão negativa da economia em si, tá legal? É lógico, cara, se eu não tivesse alternativa D de dado, essa alternativa E, eu ficaria realmente balançado. E a gente sabe que a banca FGV é assim. Você fica em duas alternativas, três alternativas, às vezes todas as alternativas, né? Você fica ali em duas alternativas, mas pô, entre uma e outra. O comércio do mundo, ele opera contra os fracos, ele quer prejudicar os fracos. Isso é uma visão negativa. Agora, afirmar, né, que economia é muito útil como uma forma de dar emprego aos economistas, olha a utilidade dela aí. Eu sei que é uma ironia, eu sei que por trás disso tem uma crítica, tudo bem. Mas isso não significa uma visão negativa da economia, correto? Ela realmente é uma frase que ela é crítica, né? Como entendendo uma ironia, tá? Além da palavra útil ali, tá legal? Mas a gente vai notar aqui que entra mais como uma crítica. Então, entre D e E, a D de dado ela é bem mais, está bem mais na relação de negativismo, beleza? Essa visão negativa aí.